Então, bom dia para todos vocês. Hoje a gente vai falar de uma parte que a gente fala pouco, que é matemática financeira. Então, a gente vai ver nesta e na outra aula algumas coisas sobre matemática financeira. Então, a gente vai começar com porcentagem, que é uma coisa que vocês já conhecem, mas a gente vai relembrar algumas coisas importantes para vocês não esquecerem. É o nosso pontapé inicial, para deixar bem claro o que é a porcentagem e como utilizar essa porcentagem. A gente vai falar de lucro e prejuízo, a gente vai falar de acréscimos e descontos, e para encerrar a gente vai falar de juros simples. Então, essa é a primeira parte das aulas de matemática financeira. Na próxima terça-feira a gente vai ter outra parte sobre isso, tá? Então, olha lá, a porcentagem é utilizada em todas as áreas. Quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço de alguma mercadoria. A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. Então, o que isso quer dizer? Que a gente usa a porcentagem em representações. Representações, é uma forma mais visual de mostrar algumas coisas. Então, a gente tem que lembrar que porcentagem é visual. A gente não usa porcentagem para fazer cálculos, a gente usa para demonstrar o crescimento ou a diminuição de alguma coisa, mas a gente não utiliza essa porcentagem para o cálculo. Isso é só uma representação. É como se a gente quisesse passar uma informação, mas o jeito mais fácil de se apresentar é através de porcentagem, porque se eu falar aumentou 50%, quer dizer, ele aumentou o dobro, tá? Diminuiu 50%, ele diminuiu pela metade, e assim por diante. Então, é uma representação visual. E muitas das vezes a gente confunde porque a gente não consegue usar isso em cálculo. Para usar em cálculo, a gente precisa voltar à origem da porcentagem, porque a porcentagem tem etapas. Ela é uma representação visual que surgiu a partir de uma fração. Uma fração essa que a gente chama de razão. E razão significa que eu usei uma parte de um todo. Eu usei uma parte de um todo, como se fosse aquele exemplo de fração que a gente sempre usa. Eu tinha 10 quadradinhos e eu pintei 5 quadradinhos. Então, a minha razão é 5 está para 10. Ou seja, pintei 5 quadradinhos do total de 10 quadrados existentes. Então, na verdade, eu pintei 50% dos meus quadrados. Então, esse 50% é uma representação daquilo que era 5 sobre 10. Então, a gente vai ver aqui, ó, um exemplo. 5% de R$80. Então, para mim descobrir essa situação, eu preciso transformar esse 5%, porque esse 5% ele não se usa em cálculo. Então, toda vez que você vê uma porcentagem, você não vai usar essa porcentagem no cálculo, ela precisa voltar. Então, quando eu penso em porcentagem, eu tenho que lembrar que para surgir a porcentagem, eu preciso de uma fração ou de um decimal. Geralmente são os dois que estão relacionados. Então, eu tenho que voltar para essa situação. E como eu volto para essa situação? Toda vez que eu falo de porcentagem, eu já tenho que lembrar que é por 100. Ou seja, é uma fração que tinha um denominador número 100. Ele já colocou ali, a porcentagem é igual. Tá bem aqui, ó. É igual um denominador, ó, uma razão cujo denominador é igual a 100. Sempre esse denominador, que é o número que está embaixo da minha fração, vai ser 100. Todas as vezes. Todas as vezes. Você tem que lembrar isso como afirmação base de porcentagem. Quando eu quero tirar da porcentagem, eu vou usar esse número que está na frente da minha porcentagem, que nesse caso é o 5, e embaixo eu vou ter o quê? O 100. E todas as vezes será o número 100, independente da situação. Falei de porcentagem é por 100. Esse denominador vai ser 100. Então vai ficar dessa forma lá, 5 sobre 100. Por quê? Esse 5 sobre 100 é a mesma coisa de 5%. Só que 5% é representação visual. E 5 sobre 100 é número, é fração, número que eu posso utilizar em conta. E a fração eu não posso utilizar em conta. Então eu tenho que lembrar dessa distinção entre os dois. Porcentagem é visual, para me mostrar uma coisa, e a fração não é visual, mas é o número que eu utilizo em conta. Outra coisa que eu posso utilizar em conta, além da fração, é o número decimal, porque toda fração tem um correspondente de decimal. E como que a gente faz para descobrir esse correspondente? É só dividir o 5
dividido por 100. Então, 5 dividido por 100, eu posso fazer a divisão, tá? Ou eu posso pensar da seguinte forma. Ali no meu denominador, eu tenho o número 100. Ok? Eu tenho o número 100. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que contar, eu tenho o número 100, que são duas casas de zero. Eu tenho 2 zeros ali. E eu vou contar duas casas decimais. Porque toda fração, quando o numerador é menor, vai virar um número decimal. Então, eu conto duas casas decimais. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Tinha 2 zeros. E aqui ficou duas casas decimais. Olha lá. O 0 e o 5. Eu acrescentei esses 2 zeros. Por quê? Ele justificou aqui, ó, que esses 2 zeros aqui seriam duas casas decimais. Um número é esse daqui, que já estava aqui, o 5. O outro eu acrescentei o 0, porque não tinha mais nenhum número, mas obrigatoriamente eu teria que ter duas casas decimais. Depois da vírgula, eu coloquei a vírgula, mas não tinha nenhum número que colocar aqui. Eu posso só colocar o número 0, que não faz diferença nenhuma distinção aqui. Multiplicado por 80, porque é o valor em reais que eu quero descobrir, a porcentagem disso. Então, eu poderia multiplicar 5 sobre 100 vezes 80, ou poderia multiplicar 0,05 vezes 80. As duas coisas vão chegar na mesma resposta. Uma eu utilizei a fração e uma eu utilizei o decimal. Posso resolver das duas formas possíveis. O que eu não posso é usar minha representação em porcentagem, ou apenas tirar o símbolo de porcentagem e calcular 5 vezes 80. Isso não pode ocorrer, tá? E aí eu multiplicando qualquer uma das duas multiplicações vai dar 4, tá? Então, essa é a premissa de porcentagem. Que porcentagem é uma representação e para resolver os cálculos com porcentagem, eu tenho que transformá-la ou em fração ou em decimal. No caso, a gente vai transformar primeiro em fração, que é o mais simples. O mais simples é transformar em fração. Por quê? Porque é só eu colocar esse número que está aqui antes do símbolo de porcentagem, que era o 5, e depois colocar esse símbolo, que é porcentagem, que é por 100, eu coloco o denominador 100 aqui. Tá? Andréia, quer completar em alguma coisa? Não, é isso mesmo, tem que fixar bem isso, que a porcentagem é a fração com denominador 100. Gente, ficou claro? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Ficou claro ou alguém ficou com alguma dúvida? Respondam para mim no chat, por favor. Tá, então eu vou prosseguir, tá? Agora a gente vai falar de lucro e prejuízo. Então, na matemática financeira, a gente vê muito esses dois termos, lucro e prejuízo. Então, olha lá, lucro. Lucro é o que se ganha a partir de algo ou alguém. O rendimento, um privilégio ou uma vantagem em relação a algo. Então, em matemática financeira, é quando alguma determinada transação financeira que eu vou fazer, eu vou gerar um lucro, ou vou ganhar um dinheiro em cima de alguma coisa. Ou na venda de uma mercadoria, ou na aplicação de dinheiro. Eu posso ganhar lucros, tá? Outro termo utilizado é dividendos. Então, lucro ou dividendos chega na mesma situação, tá? E aí, o que acontece? A gente tem essa expressão. Então, deve ficar claro, lucro é o que eu ganhei. É aquilo que eu consigo ganhar. Talvez vendendo um produto ou aplicando esse dinheiro em algum lugar, tá? Prejuízo. Prejuízo é o dano ou a perda, o que pode causar perda de dinheiro ou qualquer outro tipo de perda. Então, quando eu faço, por acaso, quando eu vendo uma mercadoria, mas aí eu tive que vender ela mais barato do que seria o meu preço de custo, aí eu estou tendo um prejuízo. Ou eu investi meu dinheiro
só que a porcentagem de taxa de juros foi menor do que eu queria, aí eu perdi dinheiro, o meu investimento caiu esse rendimento e eu acabei perdendo esse dinheiro. Então, é uma relação de prejuízo, quando eu perco alguma coisa ou acontece o dano a algum patrimônio meu, tá? Então, esses são os dois termos bem utilizados na matemática financeira e vocês precisam entender a diferença dos dois, tá? Os dois são distintos, são bem diferentes. Um indica que eu estou ganhando dinheiro, outro indica que eu estou perdendo dinheiro, tá? Então, um exemplo aí. Exemplo, o preço de custo de uma mercadoria é de R$210. Para que se tenha um lucro de 20% na venda dessa mercadoria, por quanto devo vendê-la, tá? Então, eu sei que uma mercadoria, eu produzi ela. Outra coisa que vocês têm que entender é preço de custo. O preço de custo é o quanto eu gastei para produzir essa mercadoria. Ou seja, o quanto eu gastei com matéria-prima, que seria tudo que eu usei, por exemplo, na construção de qualquer objeto. Posso ter utilizado madeira, prego, cola, tudo que eu utilizei eu vou contabilizar nesse meu preço de custo. Também nesse preço de custo vai a energia elétrica, a água, tudo aquilo que eu gastei para produzir essa mercadoria. Se teve aluguel, também eu vou colocar o preço fracionado, mas eu vou colocar o preço do aluguel. Então, tudo que eu gastei para produzir essa minha mercadoria, eu coloco nesse meu preço de custo. O quanto eu gastei para produzir. E nesse caso, essa mercadoria, eu gastei R$210 para produzir isso. Só que eu quero vender. Se eu vender pelo mesmo valor, eu não vou estar ganhando nada em cima disso. Eu estou vendendo e vou pagar as minhas contas, mas eu não vou ter lucro. Ou seja, eu não vou ganhar nada em cima do trabalho que eu tive. Eu vou fazer de graça para as outras pessoas. E o intuito de uma empresa não é fazer de graça, é produzir alguma coisa e vender em cima da sua venda, gerar o seu lucro ou gerar o seu pagamento. Então ele tem que gerar esse pagamento. E aí ele já deixou bem claro que ele queria que esse lucro, esse pagamento pelo trabalho dele, fosse 20% em cima da mercadoria, em cima do preço de custo da mercadoria. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu vou cobrar esse 210, que é a minha mercadoria, que é o quanto que eu gastei para produzir, mais 20%, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir esse 20%. Como eu falei para vocês, é uma representação. Então, eu não uso esse número para usar, para manipular e fazer cálculos. Eu uso esse número para representação visual. O número que eu utilizo para fazer cálculos é a fração ou o decimal. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é pegar essa minha porcentagem e transformar em um número fracionário ou um número decimal. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer essas transformações. E o que eu falei para vocês, que porcentagem é por 100. Então, se aí eu tenho 20%, eu vou ter 20 por 100, ou 20 sobre 100. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou colocar 20 sobre 100. Ó. O 20, que era o número que eu tinha, esse símbolo de porcentagem transformou aqui, ó, em 100. E toda vez vai ser desse jeito. Tem que ser desta forma. Toda vez esse número vai ficar embaixo. O 100 vai ficar embaixo, porque porcentagem é por 100. O número que eu tinha na frente, por 100, tá? Aí, para transformar isso em um número decimal, o que eu faço? É só eu fazer a divisão de 20 por 100, tá? Esse zero aqui eu posso cortar, do 20, e um zero do 100 eu posso cortar. Então, ficou 10, desculpa, ficou 2 dividido por 10, ou seja, são 2 décimos. Olha lá, 2 décimos. Se eu cortei esses 2 zeros aqui, sobrou só um zero aqui. Então, é uma casa antes da vírgula que eu tenho que ter. Acrescentei a vírgula e acrescentei o zero. Ok? E aí, eu cheguei na minha fração e no meu decimal. São esses números que eu posso utilizar para fazer conta. O 20% eu não posso utilizar para fazer conta. Ele é uma representação visual, tá? Agora, eu sei que
0,2 é a taxa de aumento em decimal. Mas eu não quero receber só 20%. Eu quero receber o quanto que eu gastei para produzir a minha mercadoria, o meu preço de custo, que é R$210, mais o quê? Os 20%. Ou seja, eu vou perguntar para vocês. O preço de custo, antes de eu pensar só no preço de custo, não penso nesse 20% ainda. Esse preço de custo, ele é o meu total gasto para produzir a minha mercadoria. Ele significa, o total gasto para produzir a minha mercadoria significa quantos em porcentagem? Responde para mim no chat. O gasto total para produzir a minha mercadoria significa quanto em porcentagem? Alguém responde para mim? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100%? Olha lá, vou repetir. O preço de custo da mercadoria é 210. É isso que eu estou afirmando. Para me produzir, esse 210 representa quanto de produção? Quantos por cento ele representa? Ele representa o total. Ele me representa o total de gasto que eu tive. O total de gasto que eu tive foi 210. Mas esse 210 representa quanto em porcentagem? Alguém pode me responder? Se não pode responder, só me fala. Não, porque daí eu sei que vocês não entenderam e eu explico. Mas queria que alguém tentasse responder. Mais alguém? Mais alguém, além da Analice? Tá. Isso mesmo, Analice. É 100%. O meu, eu gastei 210. Ou seja, é o máximo. Fazendo toda essa mercadoria, o máximo, o total que eu gastei foi 210. E quando eu falo de total em porcentagem, é o meu 100%. Quando eu falo em total em porcentagem, eu falo de 100%. Era tudo que eu gastei. Quando eu falo de tudo que eu gastei, é 100%. Tudo que eu gastei para produzir foi R$210, ou 100%. Então, para produzir, eu gastei 100% de custo. Agora, para o meu preço de venda, eu quero cobrar, preste atenção, hein? Eu quero cobrar o que eu gastei mais 20%, que vai ser o meu lucro. Ou seja, o meu custo mais o meu lucro. Ou seja, o que eu gastei para produzir mais o que eu quero tirar de lucro. Ou seja, eu vou ter que colocar 100%, que é o preço, esse 100% no caso aí, seria os 210, o quanto eu gastei para produzir. E os 20% é o que eu quero de lucro, tá? Então, é isso que eu tenho que pensar. Então, eu vou colocar o meu valor de custo e mais o meu lucro. Quem é meu valor de custo em porcentagem? 100%. Quem é meu valor de lucro em porcentagem? 20%. Se eu juntar os dois, seria 120%. Tudo bem? Entenderam isso? Ficou claro isso, pessoal? Digam que sim ou que não. Ficou claro? Tá. Então, ficou claro que o valor de custo é 210, ou seja, 100% do que eu gastei para produzir, mais o meu lucro, 20% que eu quero em cima desse valor de 210. Então, eu vou juntar os dois. Juntando os dois, pensando que 100% é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 não é 1. 100 dividido por 100 vai dar 1. Por isso que eu coloquei o número 1. Meu valor de custo é 1. Mais 0,2, que é o que eu fiz de porcentagem aqui, ó. Ó, eu não achei aqui, ó, 0,2. 20% não é a mesma coisa de 0,2. Foi o que eu coloquei aqui. Deu 1,2. Ou seja, o valor de custo é 1, mais o valor de lucro é 0,2. Somando os dois, deu 1,2. 1,2 é a mesma coisa de 120%. Só que em decimal, tá? Tudo bem, eu vou continuar. Se tiver com dúvida, falem. Eu só estou vendo 3 alunos responderem: o Ramon, o Pedro e a Analice.
resto está tudo em silêncio. Eu não estou sabendo se vocês estão entendendo ou não estão entendendo nada. Precisa falar do mesmo jeito. Nem precisa ter vergonha, porque vocês estão falando pelo chat, tá? E vocês estão aqui para aprender. O erro faz parte. Errar faz parte. Se você não erra, você não consegue chegar no final. Você não consegue entender, tá? Vamos lá. Agora a gente pegou o valor, que era o meu preço de custo, 210, e vai multiplicar por 1,2. Por que 1,2? Porque é o valor de custo, esse 210, mais o meu lucro, que é 20%. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse valor de 1,2 e colocar aqui para multiplicar. Multiplicando 210 vezes 1,2 vai dar 252. Tá? Então, esse é o preço que eu tenho que vender a minha mercadoria. Aqui. Então, para obter o lucro de 20%, então, para obter 20% de lucro, tenho que vender a mercadoria por R$ 252. Ou seja, vou cobrar aquilo que eu gastei, R$ 210, mais 20%, no total de R$ 252. Ficou claro para vocês? Todos aí respondem no chat. Sim ou não? Ficou claro? Enquanto eles respondem, você quer falar alguma coisa? Esse processo que você passou para eles é bem importante para entender realmente quando é que vai gerar a questão do lucro na venda do produto. E fazendo essa conta, entendendo que você tem que somar o valor gasto mais o lucro que ele vai ter, já sai com a resposta direto. Não precisa ficar fazendo um monte de conta. Pessoal, eu queria só fazer uma pergunta. O número 1 que está aqui, esse número 1 e esse número 0,2, ficou claro que esse 1 representa o meu valor de custo, ou seja, o 100% transformado em número, e esse lucro aqui é o 20% transformado em decimal. Isso ficou claro para vocês? Porque essa é a parte mais importante. Porque se não entendeu isso, não vai conseguir responder as outras questões. Porque o resto é fácil. O problema de usar porcentagem é entender a lógica. Porque fazer as contas é muito fácil. Tá, então eu vou prosseguir. Lucro e prejuízo é semelhante. A gente fez o lucro. Para fazer o prejuízo é a mesma operação, só que daí a gente vai subtrair, a gente vai tirar. Essa é a diferença. A gente vai tirar 20%. Por exemplo, eu tive um prejuízo de 20%. Ao invés de eu fazer aqui a soma, eu ia fazer a subtração, porque foi prejuízo, tá? Então, são semelhantes na hora de fazer o cálculo. Diferente no seu significado, mas na hora de calcular, eles são semelhantes. Então, se fosse o prejuízo, se eu tivesse dito assim, eu tive um prejuízo de 20%, eu ia fazer o quê? Eu ia colocar o sinal de menos aqui, não o sinal de mais, tá? Ficou claro isso também? Que para lucro eu vou usar o sinal de positivo, eu vou usar uma adição, e para o prejuízo eu vou usar uma subtração, tá? Então essa é a diferença dos dois para o cálculo, tá? Então, prosseguindo, acredito que todos tenham entendido, conforme eu perguntei, né? Agora a gente vai fazer uma coisa muito semelhante, que é o acréscimo e o desconto. Só que ele é simples nesse momento, tá? Então a gente vai fazer acréscimo e desconto simples, tá? O acréscimo e o desconto percentual são aplicados sobre o preço de venda de uma mercadoria, antes de alterar o valor de um produto. Variáveis como inflação, oferta e procura são levados em consideração. Então, um produto que está à venda, eu posso aumentar esse valor ou eu posso dar um desconto, diminuir esse valor, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Preços em mercadorias que pode ser aumentado ou pode ser diminuído. E, geralmente, a gente vai encontrar isso em uma taxa percentual. Ou seja, uma taxa percentual quer dizer, em porcentagem. O aumento vai se dar devido a uma porcentagem e o desconto também vai se dar devido a uma porcentagem, tá? Exemplo 1. Uma mercadoria que custava R$ 450 sofreu um reajuste de 15% de acordo com a inflação do período. Qual o seu preço atual?
Então, teve uma inflação, ou seja, inflação a gente entende como aumento dos preços no mercado, então as coisas começam a aumentar, e aí começam a aumentar devido àquelas informações ali, oferta e procura. Então, quer dizer que quanto tem muita gente querendo comprar uma coisa e tem pouco disso, o preço tende a subir. Isso é a lei da oferta e da procura. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho poucos celulares disponíveis para vender, mas todo mundo quer esse celular. Ou seja, eu vou colocar o preço lá em cima, porque qualquer um quer, todo mundo quer. Então, quem tem dinheiro vai pagar. Eu não tenho muito para vender. Agora, se eu tenho muitos celulares para vender e pouca gente quer, eu vou diminuir esse preço, tá? Então, isso a gente chama lei da oferta e da procura. Então, quanto mais gente procurando e tem pouco produto para vender, eu vou diminuir o preço. E quando tem muito produto para vender e pouca gente procurando, eu vou diminuir o preço, tá? Nesse caso, aconteceu, a mercadoria custava R$ 450 e teve um reajuste de 15%, de acordo com a inflação do período. Ou seja, o aumento dos preços teve uma taxa de inflação aí e ele resolveu reajustar, ele resolveu aumentar esse preço da mercadoria. Antes custava R$ 450, agora vai custar mais 15%, tá? Então, o preço da minha mercadoria antes desse aumento, era quantos em porcentagem? Responde para mim. Esse 450, que era o preço da minha mercadoria antes do aumento, representava quantos por cento para mim? Responde no chat, por favor. Mais alguém? Tá. Então, corretíssimo, 100%. Por quê? Esse era o preço da mercadoria, custava isso, o total do meu produto era esse. Se era o total do meu produto, era 100%. Só que o que aconteceu? Passou o tempo, houve a inflação, eu quis aumentar 15%. Se eu quis aumentar 15%, eu aumentei em cima daquele 100%. Então, eu vou pegar 100% mais 15%, tá? Então, eu vou pegar e vou somar os dois, ó. Vou pegar os 100% mais os 15%, que vai ser o novo preço da minha mercadoria, tá? Então, o novo preço da minha mercadoria vai ser 100% mais 15%. Se eu transformar isso em número, porque aqui a gente está em representação, como eu falei lá no começo. Representação, eu não uso para cálculo. Então, para usar para cálculo, eu tenho que pensar que o meu 100% vale 1, mais os meus 15%, que vale 0,15, tá? Então, é isso que a gente vai usar. A gente vai usar 1,15. O fator multiplicador nessa minha porcentagem vai ser 1,15. Por quê? Porque 10% vale 1, tá? Vale 1 e 15% vale 0,15. Isso vocês já viram na aula passada, né? Nos slides passados que eu já falei, tá? Então, vou tirando algumas informações para vocês pensar mentalmente. Olha lá. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o valor que custava a minha mercadoria, os 450, e vou multiplicar por quanto? Por o número 1, que significa o meu 100%, esse preço de 450, mais os 15%, que significa 0,15. Quando eu somo os dois, dá 1,15. Então, eu vou pegar 450 e multiplicar por 1,15, que vai dar 517,50. Tá? Então, esse é o meu preço. Depois do aumento de 15%, esse vai ser o meu preço. Olha lá. O preço atual da mercadoria é de R$ 517,50. Por quê? Porque eu peguei 100% mais os 15% de aumento dessa mercadoria. Juntando os dois, dá 1,15. Porque 115 eu não posso utilizar como mecanismo para calcular. Então, eu transformo isso em decimal. Tá? Transformando isso em decimal, é só multiplicar pelo valor que eu tinha no começo, que era os R$ 450. E aí esse preço final ficou em 517,50. Tudo bem, pessoal? Ficou claro ou ficou alguma dúvida? Eu espero que tenha dúvida. Ficou claro?
Gente, vocês são muito inteligentes. Não estou vendo dúvida nenhuma. Agora a gente tem o exemplo 2, então. Então, o exemplo 2 é assim, ó. Exemplo 2. Uma loja de eletrodoméstico está oferecendo desconto de 14% nas compras feitas com pagamento à vista. Qual o valor de uma geladeira de R$ 1.200 na promoção oferecida? Então, se ele pagar à vista, ele vai ter um desconto de 14%. Se ele não pagar à vista, ele não tem o desconto. Então, supondo que você foi nesta loja e tinha o dinheiro para pagar à vista. Você tinha os 1.200. Mas ele vai dar um desconto porque você vai pagar à vista. E esse desconto é de 14%. Ou seja, vai diminuir 14%. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. O 1.200, que era o valor da minha geladeira antes da promoção, significava quanto em porcentagem? Responde para mim no chat. Os 1.200, que era o valor da geladeira antes da promoção, significa quanto em porcentagem? Exatamente, Ramon, exatamente, Júlia. Então, esses 1.200 eram meu 100%. Era tudo que eu ia pagar pela minha geladeira. E tem que frisar essa frase. Tudo que eu ia pagar pela geladeira. Mas aí houve um problema. Eles quiseram dar desconto para quem pagasse à vista, porque eles estavam de dinheiro. Então, eles fizeram a promoção porque eles estavam de dinheiro real, em espécie. Eles precisavam de dinheiro em espécie, eles quiseram fazer essa promoção para as pessoas irem com dinheiro. Não pagar parcelado, pagar com cartão. Eles queriam dinheiro. Então, o que aconteceu? Eles deram esse desconto de 14%. Esse 1.200 representa 100% do preço que eu pagava antes do desconto. E aí eu ia ter um desconto de 14%. Ou seja, desse 100%, eu ia tirar 14%. Então, como isso ia ficar? Ia ficar assim, ó, 100% menos 14%. 100% menos 14% vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar quantos por cento agora? Responde no chat, por favor. %, menos 14% vai ficar quanto? 86%. Isso está certo, Ana Júlia. Então, eu não vou pagar mais os 100% da minha geladeira. Eles me deram um desconto de 14%, então eu vou pagar 86% dessa minha geladeira. Agora eu pergunto para vocês, esse 82% significa quanto em decimal? Eu quero em decimal. Qual seria a minha resposta em decimal? Pode responder no chat. Quantos que esse 86% significa em decimal? Exatamente, Júlia. 0,86. 0,86. É tão simples, não precisa nem fazer cálculo, é só olhar na lógica e que a gente consegue descobrir, tá? Então, o que eu vou fazer com esse 0,86? Esse é o meu fator multiplicador. Eu vou pegar o preço da minha geladeira antes do desconto, que era o meu 100%, e vou multiplicar por 0,86. Não posso multiplicar por 86%. Eu tenho que transformar em decimal para conseguir multiplicar. Então, foi isso que eu fiz, olha lá. 1.200 vezes 0,86, que é igual a 1.032, tá? Então, eu peguei 1.200, que era o preço da minha geladeira antes do desconto. Peguei esse 86%, transformei em decimal, que deu 0,86, e multipliquei por esses 1.200. E aí deu o valor de 1.032. Então, esse 1.032 é o valor que eu vou pagar pela minha geladeira. Então, o valor da geladeira com o desconto é de R$ 1.032, tá? Pessoal, ficou claro para vocês? Respondam para mim sim ou que não, se vocês entenderam. Se tiver uma parte que vocês não entenderam, pode falar. André, quer falar alguma coisa? Não, tá bem claro do jeito que você está fazendo. Então, vou prosseguir. Todo mundo conseguiu entender bem, então a gente vai prosseguir, tá?
Agora a gente vai para juros simples, tá? Então, a gente vai começar por juros simples, porque é mais fácil. É utilizado algumas vezes no nosso dia a dia, mas é mais utilizado os juros compostos. Então, a gente vai primeiro aprender os juros simples, para depois aprender os juros compostos, que vai ficar para outra aula, tá? Os juros compostos. Então, a gente vai no juros simples agora, tá? Juros simples é uma remuneração dada a alguém pela aplicação do seu capital em um determinado período. É regime de juros, é calculado aplicando uma taxa em relação ao capital aplicado inicialmente. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu vou pegar, investir meu dinheiro em algum lugar, ou fazer uma aplicação, colocar no banco, colocar na caderneta de poupança, em algum lugar eu vou investir esse meu dinheiro. Ou também vou pagar esse juro em cima de um empréstimo. Eu emprestei um dinheiro e vou pagar os juros, tá? E aí eu vou pagar esses juros. O que é? Em cima do valor que eu coloquei no investimento ou tomei de empréstimo do banco, eu vou ter uma porcentagem de juros, que a gente chama de taxa de juros. Em cima dessa taxa, vai calcular do valor que eu peguei, do valor que eu investi, vai calcular em cima disso e durante o tempo que ficou, o tempo que eu demorei para pagar ou o tempo que eu deixei lá no banco para gerar lucros. Então, ele tem fatores aí que tem que levar em consideração. Quanto eu coloquei, quanto eu apliquei, em que taxa eu coloquei e quanto tempo eu vou deixar. Então, são 3 fatores que vai modificar o valor que eu vou ter no final. O valor que eu vou pagar, ou o valor que eu vou retirar, se for uma aplicação, tá? A gente tem uma fórmula para o juros simples. A fórmula do juros simples é essa. Aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T. Essa é a minha fórmula do juros simples. Então, essa é a fórmula que será aplicada para o cálculo de juros simples. Cada letra tem um significado. Então, a gente vai ver esses significados agora. Então, primeiro ali, o que a gente vai ver é capital. Toda vez que eu falo capital para matemática financeira, vocês têm que prestar atenção que a linguagem ela é específica para a matemática. Você já conhece essa palavra, mas para matemática e principalmente para a matemática financeira, ela tem um significado diferente. E aí você tem que lembrar, quando eu estou falando a respeito de matemática financeira, capital tem um significado. Quando eu estou falando a respeito de geograficamente, ele tem outro significado. Então, a gente não pode confundir os significados, tá? Então, para a matemática financeira, capital é o valor aplicado, ou seja, o valor que eu vou colocar lá no banco. O dinheiro que eu vou colocar no banco para ser aplicado, tá? Então, isso a gente chama de capital em matemática financeira. Depois a gente tem juros. Juros é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado. Então, juros é o acréscimo que a gente recebe, a quantidade de dinheiro que a gente recebe. Se a gente aplicar um valor, que é o capital, no final a gente vai ter um acréscimo. Esse acréscimo que a gente teve, essa diferença de acréscimo que a gente teve, a gente vai chamar de juros, tá? Então, a gente tem um valor que a gente coloca no banco, que a gente chama de capital. No final do tempo que ficou esse dinheiro no banco, a gente vai ter o capital mais os juros. E o que é esses juros? O valor que deu de diferença, o valor que deu a mais, tá? Depois a gente tem o tempo. Então, esse Tzinho aqui, ó, esse T menorzinho aqui é o tempo. O tempo que é dado para receber o valor aplicado de volta mais os juros, ok? Então, eu vou aplicar esse meu dinheiro, esse meu capital, por um determinado tempo. Pode ser 1 ano, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 5 anos. Eu vou aplicar por algum tempo. Ele vai ficar lá parado, rendendo lucros por algum tempo. Então, é isso que a gente tem como ter, esse tempo, tá? J é os juros, tá? O C é o capital e o T é o tempo. E o último é a taxa de juros. A gente chama de taxa de juros. É a taxa aplicada em porcentagem, olha lá, em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidente sobre o capital inicial. Ou seja, eu vou aplicar o dinheiro e esse dinheiro vai ter lucro. Quanto? Em cima da minha taxa de juros. Qual que vai ser essa taxa? 1%, 2%, 3%, 1,5%. Esses juros pode ser ao mês, pode ser ao trimestre, pode ser ao ano. E a gente tem que fazer essas verificações, tá?
Por quê? Pode ser uma taxa de 2% ao mês, ou pode ser uma taxa de 2% ao ano, ou pode ser uma taxa de 2% ao trimestre. A gente tem que fazer essas verificações, tá? E ele vem indicado. Então, para fazer o cálculo do juros simples, a gente tem que saber o que é capital, o que é juros, o tempo aplicado e a taxa de juros, tá? Que sempre vai vir em porcentagem. E a gente vai aplicar isso tudo nessa fórmula aqui, ó, que é juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Entenderam a fórmula? Entenderam o que significa cada letra? Entenderam o que é juros? Ficou claro esse conceito para vocês? Tá. Então, continuando. Então, primeiro exemplo aí. Primeiro exemplo. Qual o valor dos juros pago por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, o que ele fez? Ele tinha R$ 1.200. Ele foi lá no banco e aplicou esse dinheiro, fez um investimento com esse dinheiro. E ele sabe que esse tipo de investimento que ele fez, porque tem vários tipos de investimento. Nesse caso específico, era juros simples e a taxa de juros era mensal e era de 2% por mês. Então, a cada mês ele lucrava 2% em cima do que ele tinha colocado no começo. E o que aconteceu? Ele deixou isso, ele conseguiu deixar por 10 meses isso. Então, ele quer saber, no final, quanto que ele teve de juros. Ou seja, capital é o que ele investiu no começo. Juros é o que ele teve a mais. O que eu quero saber aqui? Quanto que ele teve a mais desse dinheiro? Ele não quer saber esses 1.200. Ele quer saber o que ele vai ganhar em cima desses 1.200, que é os juros. Então, é o dinheiro, é a remuneração em cima do dinheiro aplicado, tá? Então, é isso que ele quer saber. Ele não quer saber, ele não quer saber desses 1.200. Ele quer saber o que ele ganhou a mais, o excedente a esses 1.200, o que ele ganhou em cima desse valor, deixando por 10 meses a uma taxa de 2%. É isso que ele quer saber, tá? Então, primeiro, antes de saber tudo isso, a gente vamos recordar a fórmula. A fórmula é juros é igual ao capital, tá? Juros é igual ao capital vezes a taxa em porcentagem vezes o tempo. Então, essa é a fórmula. Então, para aplicar essa fórmula, logicamente, a gente tem 4 incógnitas aí. Se a gente tem 4 incógnitas, para resolver isso bem mais simples, a gente tem que conhecer 3 incógnitas e ficar só com uma incógnita, tá? No caso, a incógnita que a gente não irá conhecer aí nesse caso é o juros, é o J. Por que a gente não vai conhecer? Porque é o que ele está perguntando. Qual o valor de juros pago? É o que eu não sei, é o que eu estou perguntando. Então, essa eu não vou ter. Logo, eu vou ter o capital, vou ter a taxa e vou ter o tempo. O capital é o que ele investiu inicialmente. Qual foi o valor que ele investiu inicialmente? Qual que é o capital nesse caso? Responda para mim no chat. Qual é o capital nesse caso? Exatamente. 1.200. Qual a minha taxa de juros? 2%. Tá, 2%. Agora, qual é o meu tempo de aplicação? Então, vocês sabem todas as informações. Então, é isso que ficou desse jeito. Ó. Os juros eu não sei, é incógnita desconhecida. O capital é 1.200. A taxa é 2%. Vocês deixaram esse detalhe de fora. 2% ao mês. Então, sempre vai vir esse símbolo aqui, ó. Que pode ser AM, pode ser AA, porque se tivesse 2A, significa ao ano. Como tem AM, é ao mês. E aí pode ter outras variâncias. AT, que é ao trimestre, e assim por diante. AS, que é ao semestre, tá? Então, isso sempre vai... Você tem que identificar se esses juros é mensal, anual, trimestral. Então, você tem que identificar, tá? Então, não esqueça isso. Porque o que tem que acontecer? Se ele aplicou a meses, a minha taxa tem que ser a meses.
elas não podem ser divergentes aqui, tá? Elas não podem ser diferentes. Se eu tenho uma taxa ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Se eu tenho uma taxa ao ano, o meu tempo também tem que ser ao ano. Eu não posso calcular com taxa diferente do tempo. Então tem que ser tudo ao mês, ou tudo ao ano, ou tudo ao trimestre. Então eu tenho que igualar isso, tá? De alguma forma. Eu já coloquei basicamente para vocês iguais. Então, o meu tempo está ao mês e o meu tempo está ao mês e a minha taxa está ao mês. Os dois estão ao mês. Entenderam essa diferença? Porque se tivesse a minha taxa ao ano, eu teria que dividir por 12 para saber o que é de um mês, tá? Mas no caso já está ao mês. Mas se tivesse 2% ao ano, eu ia pegar esses 2% e dividir por 12. Por quê? Porque são 12 meses. E aí eu ia saber a taxa de um único mês, tá? Agora é só substituir, ok? Então eu vou substituir o meu capital, vou substituir minha taxa de juros e vou substituir o meu tempo. Agora, lembrando a vocês, eu posso colocar esses 2% lá na fórmula? Sim ou não? Posso colocar o meu 2% na fórmula? Pessoal, responde o chat. Posso colocar os meus 2% na fórmula? Não, exatamente. Não posso colocar meus 2% na fórmula. O que eu vou colocar na fórmula? Que número que eu vou colocar na fórmula? Eu tenho que tirar ele da porcentagem. O decimal, exatamente. Exatamente, o decimal. Qual é o valor de decimal desse caso? 2%. Como que fica em decimal 2%? Não, Analice. Exato, Pedro. Dona Júlia também está correta. Tá? Por que não é 0,2 e é 0,02? Qual a diferença? Lembra que não é 2 por 100? O 2 está embaixo, e o 2 está no numerador e o 2 no denominador, ali embaixo. São 2 zeros. Então, eu acrescento 2 casas depois da vírgula. Entendeu, Analice? 2 casas depois da vírgula, não uma casa. São 2 casas, porque tem 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Entendeu a diferença? Então, eu não preciso pensar no cálculo, eu preciso pensar na lógica. Olha lá, são 2 zeros. 100 não tem 2 zeros? Então, são 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar 2, 0, depois da vírgula, para não ficar sem número, eu coloco outro 0, tá? Então, é isso que vai ficar substituído. Os juros, o J vai ficar J, que é de juros, igual. Aqui, os juros vai ficar juros. O C vai ficar 1.200, que é o capital. A taxa vai ficar 0,02. E meu tempo vai ficar 10 meses. Olha lá, ficou desta forma. Tá? Então, os juros é igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 10. Eu vou multiplicar tudo isso. Eu vou multiplicar 1.200 vezes 0,02 vezes 10. Tá? Posso multiplicar separadamente ou posso multiplicar tudo de uma vez só. Mas eu sei que é uma multiplicação. Então, a ordem, as duas são multiplicações, a ordem não vai me influenciar. Então, eu só fazer a multiplicação. Meus juros é 240. Então, eu vou ter uma taxa de juros de R$240. Ok? Então, o que isso quer dizer? Se eu aplicar 1.200 a uma taxa de 2% ao ano e eu conseguir manter esse meu dinheiro sem tirar nada, sem modificar nada, por 10 meses, e essa taxa, esse regime de juros é juros simples, no final eu vou ganhar R$240, tá? Então é isso que vai acontecer. Eu apliquei no banco R$1.200. O regime aplicado era juros simples. A taxa era de 2% ao mês. E aí eu deixei esse dinheiro por 10 meses. No final, eu vou ter o meu valor que eu tenho, os meus 200, e em cima disso eu vou ter uma remuneração. Eu vou ganhar um valor de dinheiro. Qual o valor que eu vou ganhar? R$240, tá? Só por ele ter ficado parado ali durante 10 meses. Ficou claro isso? Ficou claro, pessoal? Agora, outro exemplo. Exemplo 2. Determine o valor do capital que, aplicado durante 14 meses, a uma taxa de 6%, rendeu juros de 2.688. Então, aqui está um pouco diferente. Olha lá.
Eu quero saber o capital, eu quero saber quanto que alguém colocou de dinheiro. Aquele dinheiro inicial que ele colocou no banco, eu não sei. E é isso que eu quero saber. Eu sei que ele aplicou durante 14 meses, foi o tempo que ele deixou esse dinheiro lá, 14 meses, a uma taxa de 6% ao mês, tá? E rendeu no final, os juros rendeu R$2.688. Foi isso que rendeu de juros. Então, eu sei algumas informações. Eu sei quanto que eu tenho de juros, eu sei o meu J, eu não sei o meu C, que é o capital, é o que eu quero saber. Eu sei que foi aplicado durante 14 meses, tá? E a taxa foi de 6% ao ano. Então, olha lá, como ficou as minhas informações. Os juros é igual a 2.688, o capital eu não sei, a taxa foi de 6% ao ano e o meu tempo foi 14 meses. Então, como vou substituir? Esse 6% ao mês, eu não posso colocar dessa forma lá. Como que vai ficar? Vai ficar em decimal. Qual o valor de decimal que eu vou substituir, que eu vou transformar esse 6% em qual valor de decimal? Exatamente, Ana Júlia, Ana Alice e Júlia Letícia. 0,06. Esse é o valor que eu tenho que colocar. Por quê? 6% é representação. O valor que eu uso para cálculo, efeito de cálculo, é ou fração ou decimal. No caso, a gente está escolhendo decimais, tá? Então, vamos lá. Então, ó, ficou exatamente assim, ó. 2.688 é os juros que eu consegui em cima disso. O meu capital eu não sei. E a minha taxa é 6%. 6% ao mês. Que, na verdade, quando eu coloco em decimal é 0,06 vezes 14. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma incógnita ali. Então, eu tenho que resolver, eu tenho que descobrir essa incógnita. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação que eu tenho aí. Essa multiplicação, 0,06 vezes 14. E eu vou multiplicar. Então, deu 0,84 vezes C, tá? Agora, o que acontece? Esse 0,84 está multiplicando C. Ele vai passar para o outro lado, sinal de igual, uma operação oposta. O oposto da multiplicação é divisão. Então, vai passar dividido. Então, ficou 2.688 dividido por 0,84. Então, meu C, que é o meu capital, é a resposta dessa divisão. Então, a resposta da minha divisão é: o capital é igual a 3.200. Então, o que isso significa dizer? Para eu conseguir essa situação, eu tenho que colocar o dinheiro, aplicar esse dinheiro inicial, o meu capital tem que ser de 3.200. Então, eu fui lá no banco e coloquei 3.200. Se os juros é simples, se o regime de juros é simples, e a taxa é de 6% ao mês, e eu coloquei isso durante 14 meses. Ou seja, eu vou ter os juros de R$ 2.688, tá? Ficou claro essa situação também, de juros simples? André, tem mais alguma coisa para você dizer? Gostaria só de lembrar que muitas vezes o que acontece? Nos problemas, eles podem não pedir somente o juro simples, pode pedir para somar o juro simples com o capital, e aí obtém-se o montante. Por que eu estou falando isso? Porque se eles forem pesquisar na internet ou mesmo em livros, vai aparecer muita conta onde vai ter que somar o capital com o montante. O capital com os juros para obter o montante. A gente vai ver na próxima aula também, montante. Gente, ficou alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não, tenho certeza, vocês são muito inteligentes. A referência bibliográfica dessa aula foi o livro Matemática Completa, do José Rui Giovanni e José Roberto Bongiorno, lá nas páginas 284 a 295. Então, essa foi a referência de onde eu tirei algumas informações para montar a aula, tá?
E nenhuma dúvida, então eu posso encerrar a aula de hoje. Então eu vou